Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Sou eu, Fernando, com mais uma meditação do Evangelho do Dia nesse domingo, dia 3 de outubro de 2021. E hoje o Evangelho do Dia está em São Marcos, capítulo 10, versículo do 2 ao 16. Antes de começar a leitura, eu gostaria de pedir a você, que ainda não é inscrito no nosso canal Conectados em Cristo, se inscreva e deixe aí seu like, ative o sininho de notificação e vamos para a leitura? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para pôr à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhe, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Mas não separe, pois, o homem que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe então crianças, para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que apresentavam. Vendo Jesus, indignou-se e disse-lhes, deixai vir as minhas criancinhas, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Em verdade vos digo, tudo que não recebeu o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. E em seguida, ele as abraçou e abençoou, impondo-lhes a mão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, amados, como sempre, em vários evangelhos, os fariseus tentando sempre colocar Jesus à prova, tentando humilhar, tentando, assim, vamos dizer, desmascarar Jesus. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, sempre corrige a cada um deles, até mesmo com caridade, com amor e com misericórdia. E eles tentaram colocar Jesus à prova dizendo se era permitido repudiar a sua mulher, que era permitido o divórcio entre casais. E Jesus é muito claro. No versículo 6 ele vai dizer, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem que Deus uniu. Mas, Fernando, está tendo tanta separação, tantas mentiras, traições. Não tem como continuar casado, não tem como continuar casada. Mas aí eu falo por mim. Eu não sou casado, sou solteiro. Mas experiência de alguns casamentos, de algumas pessoas, dentro da família, parentes, amigos. E por que se separam? Casamentos, assim, bem longos,
ou às vezes casamento bem curtos, há separações. Falta de amor? Talvez não. Por que talvez não? Ninguém casa obrigado. Hoje em dia, às vezes até casa, não por obrigação, mas acontece que a mulher fica grávida e, entre aspas, são obrigados a casar. E muitas das vezes esse casamento não dá certo e há separação. Porque os casamentos mais antigos dão mais certo, são mais longos e, como sempre diz, até a morte os separar. Sabe por quê? O que acontece? Hoje em dia as pessoas estão casando por casar. Não vê como um sacramento, não vê como uma decisão e como uma bênção de Deus, e que Deus fala que homem nenhum irá separar aquilo que Deus uniu, Jesus falando. Então, quando não se casa por amor, é difícil durar, não é verdade? Muitas das vezes não fazemos a melhor escolha. Muitas das vezes nos precipitamos. Nos iludimos e acaba que o casamento não dura. O que fazer antes de casar? Primeiramente, ame aquela pessoa. E aquela pessoa também tem que retribuir o seu amor por você. Porque Jesus mesmo diz, vai largar pai, mãe, vai largar tudo para viver com aquela pessoa. Porque no casamento se torna uma só carne. Não são mais duas pessoas, mas somente uma. Então, não é uma decisão fácil de se tomar. E quando a pessoa ama de verdade, ela é capaz de largar tudo. Ela é capaz de fazer de tudo para agradar a pessoa que o ama, a pessoa que ama. E se a pessoa não for capaz de fazer isso, fique logo com o pé atrás. Se a pessoa escolhe outras coisas e não te escolhe em primeiro lugar na sua vida, é complicado, não é verdade? Mas o Senhor, Ele quer abençoar. Cada casamento Ele quer nos abençoar, Ele quer nos guardar. Então ainda há esperança, ainda temos jeito. Precisamos confiar em Deus. E assim como o Senhor diz das criancinhas, o reino dos céus são das pessoas que têm mentalidade como as das crianças. Um coração puro, humilde, sereno, um coração cheio de amor, um coração que se abre à vontade do Pai. A pureza de uma criança. Então nós também devemos ser puros, inocentes e cheios de vontade de estar na presença do Pai. E fazer a sua vontade e não a nossa. Então essa mensagem que eu deixo nesse domingo para cada um de vocês. Que casamento vale a pena? Sim, vale. Mas que esteja decidido para que lá na frente não se separem, porque como o Senhor mesmo diz, aquilo que Deus uniu, só Ele é capaz de separar. Amém? Então fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.